para falar um pouco aqui sobre medicamentos e gestação. É um assunto bem importante, tá? A gente precisa levar em consideração que três coisas principais. Primeiro aqui à esquerda sobre a organogênese, ou seja, a formação do embrião no seu primeiro trimestre, aí principalmente até o 55º dia de formação do embrião. Também levar em consideração no segundo trimestre vai acontecer o que? O crescimento do bebê, né, e novas funções desenvolvidas. E lá no terceiro trimestre vamos considerar o que? As síndromes perinatais, as alterações também comportamentais que os medicamentos utilizados pelas gestantes nesse período gestacional podem provocar no bebê. Em relação aos analgésicos que são possíveis de ser utilizados na gestação, a gente pode considerar o paracetamol ou Tilenol. Ele é classificação aqui, ó, B, para a gente entender. Classificação A seria os medicamentos mais seguros para serem utilizados na gestação. Já classificação D seriam os mais perigosos e não podem ser utilizados na gestação. Então, paracetamol é classe B, considerado um medicamento seguro, muito utilizado, bem prescrito aí pelos obstetras, mas a gente precisa levar em consideração que alguns estudos mostram um aumento de risco de asma nessas crianças, déficit de atenção e hiperatividade, atraso no desenvolvimento motor, alterações na comunicação verbal, também espectro autista pode acontecer nessas crianças nos quais a mãe utilizou paracetamol na gestação e diminuição na distância anogenital nas crianças do sexo masculino. E a nossa famosa dipirona ou novalgina, ela não tem classificação aqui, ó, pelo FDA, não é classificada nem como A, nem B, nem C, nem D, mas na prática ela é amplamente prescrita aí pelos obstetras e eu nunca vi uma criança com problemas nos quais a mãe utilizou a dipirona na gestação. E chegamos nele, que aí é descrito como os grandes vilões na gestação, que são os anti-inflamatórios. Por que ele poderia ser um vilão? O que é que os estudos mostram em relação a eles? Que eles podem provocar o quê? Um aumento no tempo de gestação e também uma maior demora no início do trabalho de parto. Também pode provocar um aumento no risco de sangramento materno e também sangramento fetal. Pode aumentar o risco de oligoâmnio e dismorfose facial na criança. E ele é contraindicado no terceiro trimestre porque ele pode aumentar o risco de fechamento precoce do ducto arterioso. Isso pode provocar uma insuficiência cardíaca na criança. Então, como é que o FDA classifica os anti-inflamatórios? Em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, aqui é exemplificado pelo ibuprofeno, seria da classe B. Alguns estudos também colocam como classe D, ou seja, realmente não pode prescrever. E os coxibes, que são outros tipos de anti-inflamatórios, outra classe de anti-inflamatório, seria classe C ou D. Então, também não pode ser prescrito na gestação. Ok, os anti-inflamatórios não esteroidais não podem ser utilizados, mas em relação aos anti-inflamatórios esteroidais, ou seja, os corticoides, o que é que a literatura fala sobre eles? Por exemplo, a betametasona, tá? Seria a classificação D, tá? Então não pode ser prescrito, ele pode provocar inclusive uma diminuição na circunferência do crânio da criança e também baixo peso ao nascer. Cortisona também é classe D, pode provocar malformações na criança. Dexametasona classe C, prednisona ou prednisolona classe D e C, tá? Que não dá para ver bem, mas eles podem provocar lábio leporino nessas crianças ao nascimento. E a metilprednisolona também é classe C. Então nenhum desses tipos de anti-inflamatórios esteroides podem ser utilizados com segurança na gestação. Ok, então sabemos que os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, não vão ser usados na gestação, mas em relação aos antidepressivos tricíclicos, a gente sabe que essa classe de medicamentos é utilizada aí amplamente em pessoas com dor crônica e na gestação, que é que a literatura fala, né? Em relação aqui, ó, amitriptilina, imipramina e nortriptilina, eles são respectivamente classificados pelo FDA como classe C, D e C. Tá? Então também não pode ser utilizado. Eles podem provocar como consequências na criança parto prematuro e na criança em si síndrome do desconforto respiratório e também alterações metabólicas ou endócrinas. Em relação aos antidepressivos duais, nos quais os principais medicamentos dessa classe são a duloxetina e a venlafaxina, ambas foram classificadas pelo FDA como classe C, tá? Então também são perigosos para ser utilizados na gestação. A duloxetina, foram poucos estudos que aí foram feitos para comprovar se eles eram maléficos ou benéficos para ser utilizados na gestação. Já a venlafaxina, também classificada como tipo C, pode provocar aborto espontâneo, por exemplo, baixo peso ao nascer, prematuridade, síndrome serotoninérgica neonatal, síndrome de abstinência e também alterações neurocomportamentais. Em relação aqui aos opioides na gestação, aqui a gente pode falar o quê? A gente precisa analisar as consequências que os opioides podem ter tanto para o feto quanto para a mãe. A gente sabe que no final da gestação a gente precisa, se a mãe utilizar algum opioide, precisa retirar gradualmente, tá? Porque isso pode provocar
contrações uterinas, tá? A gente não vai querer isso antes do tempo adequado. E a gente precisa também avaliar o que as evidências, o que as diretrizes, né, os estudos científicos falam em relação aos opioides. Eles acabam recomendando o uso de metadona e buprenorfina, que é um dos tipos desse medicamento. Buprenorfina seria o Restiva, pelo menos alguns medicamentos que podem ser utilizados na gestação, e contraindicam o uso de tramadol.